Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2024. Excelente terça-feira para você, com muita paz, com muita saúde, com muita energia positiva. Se o problema aparecer, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 16 de julho, dia do comerciante, em homenagem a todos os profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na venda de produtos e serviços. Hoje também é o Dia Mundial da Cobra. É uma oportunidade de conscientizar a população sobre a importância desse animal na natureza. Popularmente dizem de pessoas, que gostam de falar mal da vida dos outros, também, é uma cobra também, né? Tem disso também, né? 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje. Pesquisadores encontram nova praga em produção de pinos. O que se sabe até agora sobre o atirador do atentado contra Trump? A BIM, auditores processarão responsáveis por espionagem. Aeroporto de Porto Alegre retoma check-in e embarque. Justiça manda prender influenciador suspeito de atropelar homem que havia acabado de se casar. Caso Marielle, Rony Lessa pede a Moraes transferência para a cadeia dos famosos em Tremembé. PIB abaixo do esperado pressiona a reunião econômica na China. Hoje vamos entrevistar o presidente do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, campus de Botucatu, o CEVAP, o professor Dr. Benedito Barra Vieira. E conversaremos também com a motorista de aplicativo Patrícia Marques de Oliveira, nossa ouvinte. Sem dúvida alguma, vamos saber o dia a dia de um motorista de aplicativo. 6 horas e 2 minutos, vamos saber da previsão do tempo com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima de 23 graus, um pouco mais baixa em relação a ontem. Mas ao longo da semana começa a esquentar. Com a massa de ar polar fora de cena, o início da semana no interior paulista será marcado por temperaturas um pouco mais altas, sem frio intenso. No entanto, a maior parte das manhãs e noites na segunda quinzena de julho ainda será fria, com mínimas entre 11 graus e 13 graus. É aquela história, de noite é bem frio, de dia a gente sente um pouquinho de calor, mas as temperaturas ficam aí mais amenas. E as tardes, por outro lado, serão agradáveis, com máximas em vários dias perto ou acima dos 25 graus. E a chuva? Ocorre em forma de chuviscos no litoral de São Paulo e de forma isolada. Nas demais áreas, apesar da variação de nuvens, não há previsão de chuva. Mas na dúvida, leve um casaquinho, né? Sempre bom, né? 6 horas e 3 minutos, vamos à notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Gênio brasileiro de 2 anos sabe alfabeto, número e cores em várias línguas. Daniel Mascarenhas da Silva, um prodígio brasileiro de apenas 2 anos e 10 meses, demonstra habilidades impressionantes ao escrever em português e reconhecer letras dos alfabetos inglês, russo e coreano. Originário de Feira de Santana, na Bahia, Daniel também domina cores, números e desenhos educativos. Segundo sua mãe, Gabriela Mota, Daniel começou a mostrar interesse por letras e números desde 1 ano e 5 meses, surpreendendo a família ao ler textos e escrever palavras mesmo antes de frequentar a escola. Seu desenvolvimento autodidata inclui o aprendizado através da internet, onde ele demonstra sua habilidade poliglota ao recitar o alfabeto russo e inglês diante das câmeras. Apesar de ter aprendido antes de iniciar a escola, Daniel continuou a desenvolver suas habilidades ao frequentar uma creche-escola, onde melhorou significativamente seu aprendizado e interação social. Seu caso exemplifica não apenas um avanço precoce na educação formal, mas também destaca o potencial educacional acessível através das tecnologias modernas. É mais um gêniozinho espalhado pelo mundo, né? Que eu não coloquei aqui, mas tem uma frase da mãe que ela tem certeza que ele aprendeu na internet, porque não é possível, ela não ensinou, sabe? Ela não
não instigou ele a aprender russo, coreano, ele foi sozinho. E entrava sozinho no celular, no computador, né? É aquela, um ano e pouco. É aquela velha história, né? Hoje em dia as crianças de 2 anos sabem mexer no celular melhor que eu. Pior que é, né? E é verdade mesmo. 6h05 minutos. Não que você não saiba, tô dizendo que a criança consegue. Não, eu com 2 anos só comia areia. Não mexi em celular. Eu nunca passei por essa fase na minha vida. 6h05, vamos àquela notícia que está bombando nas redes sociais, as virais, com a Juliana Marques. O assunto do momento é Lionel Messi. Ele ampliou sua vantagem na liderança do ranking de maior campeão da história do futebol ao levantar o troféu da Copa América com a Argentina na vitória por 1-0 diante da Colômbia. O craque chegou aos 43 títulos com a conquista nos Estados Unidos e usou suas redes sociais para celebrar a conquista. Ao lado dos 2 troféus de Copa América conquistados, Messi não escondeu um largo sorriso com uma legenda simples para comemorar. Uma a mais, escreveu Messi ao lado das taças em postagem que superou os 170 mil comentários em pouco mais de 1 hora. A foto ultrapassou mais de 6,5 milhões de curtidas. A partida foi marcada pela lesão do craque Lionel Messi, que levou uma entrada fortíssima do lateral Santiago Arias no primeiro tempo e passou vários minutos sofrendo em campo. Na etapa complementar, ele desabou no gramado aos 18 minutos e pediu para sair, indo para o banco de reservas e chorando muito enquanto colocava uma bolsa de gelo no tornozelo. O jogador foi o assunto mais comentado do X e foi exaltado pelos internautas, incluindo comentários como "ele é o maior da história". E o interessante é o seguinte, né? Muitos brasileiros torcem pelo Messi. Sim. Né? Na Copa do Mundo do ano passado, muita gente torcendo pelo Messi. Não é pela Argentina, é pelo Messi, né? Sim, muita gente torceu para a Argentina por causa dele também. Não tenha dúvida. Quando ele jogava no Barcelona, né? Era o Messi, Messi, Messi e virou essa mania que é o Messi agora, né? E a Argentina hoje, a gente tem que ver a Argentina levantando o caneco e a gente em 6º colocado nas eliminatórias. Né? Bem na minha vez de ser brasileira. É complicado, né? Não, mas é legal a gente ter ídolo, mas seria bom a gente ter ídolos nacionais também, com certeza. Né? Mas muita gente comentou que não teve como não se emocionar com a cena dele chorando, assim, mesmo sendo brasileiro, que foi muito... Verdade, porque assim, apesar da idade, de ter conquistado tudo na vida, no futebol, né? Ele ainda se emociona. Claro que estava doendo muito. A gente viu o tamanho do tornozelo do Messi, né? Mas é a sensação de ficar fora ali, nos minutos finais, enfim. Mas deu tudo certo, a Argentina ficou campeã. Ele chorou, mas depois levantou a taça. Nossa, muito choro, né? Nessas Copas. O Cristiano Ronaldo também chorou. Verdade. Porque perdeu um pênalti, né? E a responsabilidade sobre os ombros do Cristiano muito grande, né? Portugal depende dele, né? Perdeu o pênalti, mas depois... mas caiu depois nas semifinais, enfim. Mas é legal saber que os grandes ídolos ainda se emocionam. Alguns só caem, né? Verdade. 6h08. Esporte. Vice-campeão James Rodrigues é eleito o melhor jogador da Copa América. James Rodrigues foi eleito o melhor jogador da Copa América 2024. Frustrado com o vice-campeonato da competição, o camisa 10 da Colômbia subiu ao palco na premiação de fim do torneio. O jogador do São Paulo fez 1 gol e deu 6 assistências. A Conmebol também distribuiu outros prêmios individuais após o fim da partida, que sacramentou o 16º título da Argentina na história do torneio. Autor do gol do título, Lautaro Martinez foi o grande goleador da Copa América com 5 gols marcados em 6 jogos. O jogador da Internazionale de Milão, da Itália, entrou apenas na prorrogação. Saiu do banco em 4 das 6 partidas na competição e foi o herói da conquista. Ele recebeu o passe perfeito de Lo Celso no início da segunda etapa da prorrogação e tocou na saída do goleiro colombiano. O prêmio de melhor goleiro ficou com Emiliano Dibu Martínez, também da Argentina. Ele sofreu um único gol em todo o torneio, no empate por 1-1 com o Equador nas quartas de final. Agora os São Paulinos ficam se perguntando por que o James Rodrigues não joga no São Paulo? No São Paulo ele não joga nada, gente, E vai na Colômbia, e existem casos, né? Sim. E tem muitos casos de jogadores que são convocados para a seleção, quando voltam para o time não jogam mais nada, né? E o caso do James Rodrigues, no São Paulo, teve 1, 2 partidas brilhantes e tudo mais, mas na seleção se transforma, né? Será que falta motivação quando sai da seleção? De repente mudar a cor da camisa, sei lá, alguma coisa assim, quem sabe? Né? Tudo pode ser.
6:09, Thomas Müller anuncia a aposentadoria da seleção da Alemanha. Thomas Müller anunciou sua aposentadoria da Alemanha nesta segunda-feira. Campeão da Copa do Mundo de 2014, o meio-atacante de 34 anos relembrou a trajetória com a seleção em vídeo de despedida publicado em suas redes sociais. No futebol de clubes, ele seguirá a carreira defendendo o Bayern de Munique. Quando fiz meu primeiro jogo pela Alemanha há mais de 14 anos, não poderia ter sonhado com tudo isso. Pude participar de 4 Copas do Mundo e 4 Euros, levantar um Mundial e sentir seu carinho. Sempre tive muito orgulho de jogar pelo meu país. Gostaria de agradecer a todos os torcedores e integrantes da seleção por seu apoio nos últimos anos, disse Müller em vídeo, acrescentando. Levem o entusiasmo e a alegria da Euro desse ano com vocês no caminho para a Copa do Mundo de 2026. É o que farei agora enquanto torcedor, não mais enquanto um jogador dentro de campo. Müller disputou 131 jogos pela Alemanha, 104 como titular, tornando-se o terceiro jogador que mais defendeu a camisa da seleção na história, atrás apenas de Lothar Matthaus, com 150, e Miroslav Klose, com 137. Sua estreia em 3 de março de 2010, em amistoso contra a Argentina, aos 12 do segundo tempo, foi substituído por Toni Kroos, que deu adeus ao futebol recentemente. Ao longo de 14 anos, fez 45 gols e deu 41 assistências, integrando ainda o elenco campeão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Em seu primeiro Mundial, em 2010, foi artilheiro, com 5 gols em 6 jogos, além de ter dado 3 assistências. Thomas é o 6º maior artilheiro da história da seleção da Alemanha. A última partida de Müller pela Alemanha foi no dia 5 de julho, na derrota por 2-1 para a Espanha nas quartas de final da Eurocopa. Ele entrou em campo aos 34 do segundo tempo regulamentar, substituindo Jonathan Tah. Antes já tinha jogado contra a Escócia, também saindo do banco de reservas. E vocês vão se lembrar do Thomas Müller naquele... Virou passeio, 7-1. Nossa, Melhor não lembrar, né? Não, deixa quieto. 6-11. A gente tem os resultados também, né? É verdade, Márcio? nós temos resultados, Juliana. Bom, no Brasileirão, na Série B, na 15ª rodada, ontem o Santos venceu o Ituano por 2-0 na Vila Belmiro. E hoje, na Série A, às 21 horas, o Corinthians recebe em casa o Criciúma, buscando se recuperar no campeonato. Às 19 horas, o Juventude vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Já na quarta-feira, o Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no jogo que disputa pela liderança e também antecede o confronto da Libertadores. Já o São Paulo encara o Grêmio no Morumbis, buscando chegar ao G4. E na Copa Sul-Americana, hoje às 9h30 da noite, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, o Internacional viaja para encarar o Rosário Central às 9h30 da noite no horário de Brasília, no estádio gigante de Arroyito, na Argentina. Legal. Bom, falando da partida do Palmeiras de amanhã, o ano passado, quem se lembra, foi aqueles 4-3 do Palmeiras de virada, que fez com que o Palmeiras, daquela partida em diante, fosse rumo ao bicampeonato brasileiro. É muito esperada essa partida de amanhã, Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Qual bolão? Não sei não, hein? Que comecem as apostas. Bom, eu acho o seguinte, olha, vamos falar 1-1. 1-1 tá legal. Palmeiras vai continuar em segundo lugar e o Botafogo está em primeiro, mas eu acho que 1-1 tá de bom tamanho. Tomara que o Palmeiras me surpreenda. Né? Tá bom. O campeonato está no começo ainda. 6h13. A sua cidade no primeiro jornal. E no começo da noite de ontem nós tivemos uma notícia triste aqui em Botucatu, um desabamento de um prédio no centro da cidade, na esquina da Prefeito Tonico de Barros com a rua Amando de Barros. Um prédio antigo, se eu não estou enganado, há muitos anos atrás funcionou ali a Pelisson Materiais Elétricos. E para ir mais antigamente ainda, na época dos meus pais, dos meus avós, funcionou ali o Mercadinho do Rosário. Olha só. E mais antigamente... Não, tá bom. Caramba! Para quem quer uma referência, né? Eu, por exemplo, eu sou péssima com nome de rua, mas a referência ali é do outro lado da calçada, ali do lado esquerdo fica a loja de R$1, em frente, ali na diagonal, fica a coxinharia. Então, ali para referência, quem não conhece... Comercial também, legal. Eu preciso de saber o que fica perto para entender onde fica. Tá certo, mas felizmente ninguém saiu ferido, né? Parece que tinham três homens trabalhando ali no momento, inclusive, mas ninguém se machucou, não. A gente vê pelas imagens, a gente está mostrando, inclusive, né? As imagens, algumas caçambas ali do lado, mostrando que realmente estava em reforma, estava em obras, né?
E foi num horário que, teoricamente, não tinha ninguém ali, carro, movimento de carro. Se fosse durante o dia, poderia ter acontecido alguma coisa pior, né? Com certeza. E foi bem no comecinho da noite, né? Então, é um horário que era para ter um movimento maior, ainda bem que não atingiu ninguém. Ainda bem. Então, só passando para você que acompanha a primeira informação na sua manhã, tivemos, então, repetindo, o desabamento de um prédio, de um imóvel que estava em obras, na Amando de Barros, esquina com a rua Prefeito Tonico de Barros. Ninguém saiu ferido e nas redes sociais você vai encontrar aí o vídeo, né, de empresas que monitoram ou de comércio ali ao lado, sim, que tem a câmera de monitoramento e que também pode mostrar essas imagens, né? 6h15. Hospital de Botucatu alerta famílias de pacientes internados. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu alerta que nos últimos dias golpistas estão entrando em contato com famílias de pacientes internados, solicitando transferências bancárias para supostamente viabilizar recursos necessários, alegando ser médicos reguladores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, junto à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, o CROSS do Estado. O HC não efetua cobrança de nenhum procedimento realizado no hospital e não pede informações pessoais por telefone ou por outros aplicativos e redes sociais. Dúvidas e informações, entre em contato com a ouvidoria pelos telefones 14 3811 6417 ou 14 3811 6319. É impressionante como os golpistas estão atentos a tudo, né? E você tem que ficar mais atento ainda para não cair em nenhum tipo de golpe. A pessoa ali, no momento fragilizado, algum ente querido internado, vem um golpista aplicando o golpe aí mais uma vez, tentando, né? Mas é sempre assim, eles se aproveitam de um momento de fragilidade da vítima, né? Para tentar persuadi-la a cair num golpe. A pessoa não está nem pensando nisso e de repente, olha, estou com 40... Então, tem que tomar cuidado e não cair mesmo, tá? Com certeza. 6h16 e a Câmara entrega hoje a medalha Dante Trevisan. Nessa terça-feira, às 10 horas, a Câmara de Botucatu fará a entrega da tradicional medalha Dante Trevisan a profissionais do transporte municipal. O evento ocorrerá no plenário legislativo e está regulamentado pelo Decreto Legislativo 431/2024 de junho deste ano. A homenagem foi instituída em Botucatu a partir da Resolução 357 de março de 2018. Receberão a honraria os profissionais: Alexandre Wallace Barreto, motorista do transporte coletivo urbano. Tereza Laurinda dos Santos Campos, cobradora do transporte coletivo urbano. José Divino da Costa, motorista do transporte coletivo urbano. Gisele Guimarães Calisto, cobradora do transporte coletivo urbano. Patrícia Batista Pinto, motorista do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino. Jusilaine Marcela Gomes da Silva, monitora do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino. A escolha do nome Dante Trevisan para a medalha é uma homenagem a um dos pioneiros do transporte em Botucatu. Por meio da empresa Trevisan, ele contribuiu significativamente para a modernização dos veículos coletivos na cidade, além de ter se destacado como motorista, demonstrando dedicação, otimismo e paixão pela profissão, sempre empenhado no desenvolvimento do setor. 6h18, o concurso de fotografias da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp. Estão abertas e vão até o dia 20 de agosto de 2024 as inscrições para o primeiro concurso de fotografia do Hospital Veterinário e das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. O objetivo do concurso é estimular a comunidade da FMVZ a documentar cenários e protagonismo ou protagonistas do cotidiano nas instalações em Rubião Júnior e nas fazendas. Poderão participar os alunos de graduação e pós-graduação, residentes, médicos veterinários, zootecnistas, servidores técnicos administrativos e docentes da faculdade. Poderão concorrer fotografias de paisagens, edificações, cotidiano, fauna e flora da FMVZ em Rubião Júnior e nas fazendas Lajado, Edgárdia e São Manuel. Animais sadios do rebanho da FMVZ podem ser fotografados com autorização dos responsáveis pelo serviço. A autorização deve ser apresentada no momento da inscrição. Serão excluídas microfotografias, fotografias de pacientes identificáveis e fotografias tiradas fora das instalações da FMVZ. A inscrição é gratuita e via e-mail superhv.fmvz@unesp.br. Cada participante pode inscrever de 1 a 4 fotografias originais e inéditas nos formatos JPEG ou TIFF,
com resolução mínima de 300 dpi. As fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, com ajustes mínimos permitidos. Se você gosta de fotografar, fotografe. Legal. 6h19. Governo de São Paulo abre processo seletivo para professores do ensino técnico. A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, SEDUC, publicou no último dia 4 de julho o edital do processo seletivo para a contratação temporária de professores para o ensino técnico. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 5 de agosto. O processo, que inclui prova escrita e objetiva, destina-se à formação do cadastro reserva, mesmo não havendo um número determinado de vagas. Além disso, haverá a avaliação de diplomas de formação e experiência funcional, juntamente da prova prática, que consiste em uma aula gravada. Os escolhidos ministrarão aulas presenciais aos estudantes do ensino técnico, conforme a habilitação de nível superior. Os cursos disponíveis são administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. O candidato deverá escolher uma diretoria de ensino de sua preferência, de acordo com a sua localidade. São 91 unidades disponíveis em todo o estado, incluindo nas regiões de Sorocaba, Jundiaí, Bauru, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba e Itapetininga. A remuneração é de R$ 5.300 para carga horária de 40 horas semanais, enquanto para a jornada de 25 horas o salário é de R$ 3.312,50. As inscrições podem ser feitas a partir do site, mediante pagamento de taxa, até o dia 5 de agosto. A prova será aplicada no dia 29 de setembro. Prever FM 6h21. 6h21. Mas antes, vamos dar um bom dia pro pessoal que está acompanhando a gente, né? Você que está chegando na academia. Academia que abre às 5 horas da manhã, mesmo no inverno. Parabéns pela dedicação, pelo empenho, pela coragem. Olha, eu acho que quem levanta cedo para malhar merece todo o meu respeito, viu? Legal. E aquela história que nós já entrevistamos aqui, inclusive o doutor Gibim, né, que esteve aqui a semana passada, que é uma prática que passa a ser uma prática usual, né? E as pessoas que começam não param, né? E não deve parar mesmo, não, né? Claro, se faz começou, faz bem para a saúde. Então, um bom dia a você que está nas academias, você que está correndo, andando, caminhando pela cidade, você que está de bike, você que está nos carros de aplicativo pela cidade, você que está trabalhando, pondo a mão na massa. Bom dia, padeiros e padeiras de Botucatu. Obrigado pela audiência ao nosso primeiro jornal da Prever FM, a sua primeira informação da manhã. Vamos ao intervalo rapidíssimo e já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h23, 22º Festival de Música de Ourinhos começou esta semana. A 22ª edição do Festival de Música de Ourinhos começou nesta segunda-feira e segue até sexta, dia 19, com uma programação gratuita que inclui oficinas e apresentações musicais em diferentes locais da cidade. No cronograma estão as apresentações itinerantes e gratuitas do grupo Jazz na Kombi, no dia 18 de julho, nos seguintes locais. Às 11 da manhã, no calçadão da Rua Paraná, em Ourinhos. Às 15h30, no Centro de Artes e Esportes Recanto dos Pássaros, Residencial Vandelena Moraes Freire. Às 20 horas, na Feira da Lua da Coab, na Rua Maurício Biondo Neto, do 495 ao 567, no Conjunto Residencial Padre Eduardo Murante. Outro destaque também é para as oficinas com entrada franca, que serão realizadas no Centro Cultural, na Escola Domingos Camerlingo Caló e no Projeto Guri.
Os temas oferecidos nas oficinas englobam aulas de piano erudito, viola de arco, violino, flauta, viola caipira, trombone, piano popular, saxofone, clarinete, percussão, violão, trompete, contrabaixo, bateria, guitarra, coro, entre outros. Agora são 6h24, Brasil sai da lista dos países com mais crianças não vacinadas no mundo. O Brasil se destacou na imunização infantil e saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. É o que mostram os dados de um novo relatório global da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, divulgados ontem, segunda-feira. Segundo o relatório, no Brasil, o número de crianças que não receberam nenhuma dose da DTPI, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, diminuiu de 687 mil em 2021 para 103 mil em 2023. Além disso, a quantidade de crianças brasileiras que não receberam a DPT-3 reduziu de 846 mil em 2021 para 257 mil em 2023. No país, a DTP é administrada pelo Programa Nacional de Imunizações com o nome de vacina pentavalente. Em 2021, o Brasil estava em 7º lugar na lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo, mas em 2023 já não faz mais parte dela. Nízia Trindade, ministra da Saúde, diz que o reconhecimento confirma que o país se destacou positivamente com a retomada das coberturas vacinais. Nós revertemos esse cenário. Em fevereiro de 2023, logo que assumimos a gestão, demos largada no Movimento Nacional pela Vacinação, um grande pacto para a retomada das coberturas vacinais. O Zé Gotinha viajou pelo Brasil levando a mensagem de que vacinas salvam vidas. Após anos de queda nas coberturas vacinais infantis, a retomada da imunização no Brasil merece ser comemorada. Agora, é fundamental continuar avançando ainda mais rápido para encontrar e imunizar cada menina e menino que ainda não recebeu as vacinas. Esses esforços devem ultrapassar os muros das unidades básicas de saúde e alcançar outros espaços em que as crianças e famílias, muitas em situação de vulnerabilidade, estão, incluindo escolas, CRAS e outros espaços e equipamentos públicos, diz Luciana Febo, chefe da saúde da UNICEF no Brasil. Por outro lado, no cenário global não houve avanços positivos. A cobertura global de imunização infantil estagnou em 2023, deixando 2,7 milhões de crianças a mais não vacinadas ou com imunização incompleta, em comparação com os níveis pré-pandemia de 2019. As tendências mais recentes demonstram que muitos países continuam a não vacinar um número excessivo de crianças, diz a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell. Fechar a lacuna de imunização requer um esforço global, com governos, parceiros e líderes locais investindo em cuidados primários de saúde e trabalhadores comunitários para garantir que todas as crianças sejam vacinadas e que a saúde geral seja fortalecida. Essa é uma grande notícia, né, gente? A gente fica feliz em poder dar essa notícia, até que enfim, né? Estamos voltando a vacinar, os pais estão levando os filhos para vacinar, é importantíssimo. Vivemos um período negro dos antivacinas que a gente tem que esquecer, tá? Tem que vacinar mesmo, é saúde, é pesquisa, investimento em pesquisa e tem que vacinar o filho. Você, quando tem vacina disponível, leve não só seu filho, vá tomar sua vacina, coloque as vacinas em dia, influenza, Covid, enfim, vacina sempre. 6h28. O que se sabe até agora sobre o atirador do atentado contra Trump? Em novembro, Thomas Matthew Crooks estava prestes a atingir um marco político, a primeira eleição presidencial em que ele ainda tinha idade suficiente para votar. Crooks, um jovem de 20 anos que vive em um estado decisivo, já havia demonstrado possíveis sinais de interesse em política, tendo feito uma pequena doação quando adolescente e se registrado para votar apenas uma semana depois de completar 18 anos. Mas, em vez de votar neste ano, de acordo com as autoridades policiais, Crooks viajou 1 hora ao norte de sua casa, subiu no telhado de um prédio e abriu fogo contra o ex-presidente Donald Trump durante um comício de campanha, quase matando-o. O ataque de Crooks, que matou um espectador e feriu gravemente outros 2, abalou profundamente a política americana, com autoridades eleitas de ambos os lados condenando a violência e alertando sobre os perigos da profunda polarização do país. Até agora, os investigadores não encontraram nenhuma evidência nas redes sociais ou outros escritos do jovem que
que possam ajudar a identificar o motivo da tentativa de assassinato, dizem autoridades policiais. Mas entrevistas da CNN com mais de meia dúzia de ex-colegas de classe e vizinhos de Crooks o retratam como quieto e indiferente, com colegas de classe se lembrando dele como um desajustado no ensino médio. Além disso, uma revisão de registros públicos sugere que ele pode ter tido inclinações políticas divergentes, com jovens se registrando para votar como republicano, mas fazendo uma pequena doação para um grupo de inclinação democrata. Crooks morava no subúrbio de Bethel Park, em Pittsburgh, a cerca de 1 hora de carro ao sul do comício de Trump, onde autoridades policiais dizem que ele atirou no ex-presidente. Ele se formou na Bethel Park Wright School em 2022, de acordo com uma reportagem da mídia local e um vídeo da cerimônia de formatura da escola. Jason Cooler, de 21 anos, que estudou na mesma escola, disse à CNN que Crooks sofria bullying de outros alunos e parecia ser solitário. A arma que Crooks usou no tiroteio era um rifle estilo AR, de acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação. De acordo com autoridades policiais, a arma foi rastreada até o pai do jovem, o que ajudou a determinar a identidade do atirador porque ele não estava portando identificação. É aquela história, né? Num país em que a arma se compra em qualquer vendinha da esquina, né? E a maioria dos estados norte-americanos acontece isso, né? Já tivemos inúmeras tragédias em escolas, tragédias em eventos, enfim. Isso vive acontecendo nos Estados Unidos, é a política, é cultural, né? E tem brasileiro que quer imitar, né? 6h31. ABIN. Auditores processarão responsáveis por espionagem. O Sindifisco decidiu processar os responsáveis pela espionagem da ABIN sobre os auditores fiscais que embasaram a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Os indiciados precisam pagar pelo que fizeram, disse o painel SA, Isaac Falcão, presidente do Sindifisco, que representa os auditores fiscais. Há a possibilidade de reparação civil. O sindicato vai buscar a proteção judicial para que o embaraço à atividade do auditor não saia impune. Segundo Falcão, advogados estudam o inquérito para identificar os ilícitos praticados contra cada um dos auditores. Buscaremos as repercussões civis e criminais. O inquérito revelou que Cristiano Paes Leme Botelho, então chefe do escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, que ajudou no trabalho que levou à denúncia de Flávio Bolsonaro, foi monitorado pela ABIN paralela. Botelho foi exonerado após Jair Bolsonaro do PL e Alexandre Ramagem do PL do Rio de Janeiro discutirem uma estratégia para blindar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Também participaram dessa reunião o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, e uma advogada de Flávio. É o que mostra um áudio, possivelmente a gravação dessa conversa, anexado pela Polícia Federal ao inquérito. Nela, Ramagem propõe abrir processos administrativos contra os auditores por supostas irregularidades na investigação conduzidas por eles contra Flávio para que ela fosse, assim, anulada. Bolsonaro concordou e o processo contra seu filho foi arquivado em 2022, 2 anos após a conversa entre o presidente e Ramagem. Oficialmente, Botelho pediu para sair e, por isso, foi exonerado. Agora, essa situação é a situação que a grande imprensa está divulgando todos os dias, né? A partir do momento em que o STF, através do ministro Alexandre de Moraes, liberou o vídeo, né? Liberou a gravação, inclusive, em que participaram todos os envolvidos, inclusive o ex-presidente. Aguardemos os próximos capítulos. Prever FM 6h33, aeroporto de Porto Alegre retoma check-in e embarque. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou parcialmente suas operações de passageiros após mais de 2 meses desde as inundações históricas que o afetaram e a capital gaúcha. As atividades de embarque e desembarque estão sendo realizadas no terminal provisório montado no Aeródromo Militar de Canoas, enquanto o Salgado Filho passa por reparos devido aos danos causados pela inundação. A concessionária Fraport disponibilizou ônibus para transportar os passageiros entre os 2 locais, sendo proibido o acesso direto à base aérea de Canoas para embarque. O novo local de operações, situado em Canoas, os procedimentos de check-in e despacho de bagagem estão sendo conduzidos normalmente. Anteriormente, essas atividades ocorriam em um terminal provisório no Parque Shopping Canoas, que agora foi desativado. A ANAC autorizou um aumento significativo no número de voos comerciais semanais de Canoas,
que agora também opera ininterruptamente em preparação para lidar com a demanda enquanto o Salgado Filho é restaurado. A data de reabertura completa do aeroporto Salgado Filho ainda não foi determinada, devido à necessidade contínua de reparos em sua infraestrutura danificada pelas águas do Lago Guaíba em maio. Os passageiros devem ficar atentos aos procedimentos específicos de cada companhia aérea, utilizando canoas como local de saída ou chegada para os voos. Para garantir a segurança e eficiência das operações, a Fraport estabeleceu protocolos rígidos, incluindo horários específicos para apresentação no aeroporto Salgado Filho antes do voo e restrições quanto ao acesso direto à base aérea de Canoas. A situação continua a evoluir conforme os trabalhos de reparo prosseguem, visando o retorno completo das atividades no Salgado Filho o mais breve possível. 6h35, Justiça manda prender influenciador suspeito de atropelar homem que havia acabado de se casar. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do influenciador Vitor Vieira Bellarmino, suspeito de atropelar e matar um homem que atravessava a Avenida Lúcio Costa no Recreio dos Bandeirantes na noite de sábado, dia 13. Ele ainda não foi localizado pela polícia e sua defesa não se manifestou. Segundo o inquérito policial, o influenciador dirigia em alta velocidade quando atropelou Fábio Toshiro Kikuta, que acabara de sair de um hotel em direção à praia ao lado da mulher. Os dois haviam celebrado o casamento no mesmo dia em Guaratiba e passariam a lua de mel no hotel à beira da praia. A mulher não sofreu ferimentos. A investigação da polícia aponta o provável consumo de bebida alcoólica dentro do carro, uma BMW conversível. Além de Vitor, 5 mulheres estavam no veículo de luxo. Várias testemunhas apontaram o influenciador como motorista do veículo. Ele é acusado de fugir do local sem prestar socorro à vítima. Uma das testemunhas, um motoboy que disse que chegou a diminuir a velocidade da moto para o casal atravessar, afirmou à polícia que o corpo de Fábio bateu no capô da BMW e caiu dentro do carro. Segundo ele, logo em seguida o carro de luxo diminuiu a velocidade e os ocupantes arremessaram o corpo para fora, com o veículo em movimento. Depois disso, fugiram do local. A BMW foi encontrada na garagem do influenciador no condomínio Világio Del Mare, na Barra da Tijuca, com marcas do acidente e bebida alcoólica. A perícia apontou que houve derramamento de vinho dentro e fora do carro. Além disso, a polícia encontrou uma taça quebrada no interior do veículo. O motoboy entregou à polícia uma peça plástica da BMW que encontrou na tentativa de seguir o carro e anotar a placa. Segundo outra testemunha, o influenciador foi visto mexendo no capô após o atropelamento. O caso é investigado pela 42ª Delegacia de Polícia no Recreio dos Bandeirantes. Eu vi a cena desse atropelamento ontem de madrugada, terrível, terrível. O casal, eles tinham acabado de se casar, tinham acabado de se hospedar no hotel, deixado as malas e foram fazer um passeio pelo calçadão. Quando atravessavam a avenida, foram atropelados. Gente, ele foi atropelado. Terrível mesmo, que cena, que tragédia, né? Já tinham o percurso da lua de mel já previamente estabelecido, enfim, chocante para a família toda, chocante, uma imagem terrível. E até quando isso vai acontecer, né, gente? A coisa do beber e dirigir, por que as pessoas insistem que isso é uma boa ideia, né? E todo dia quase a gente tem... Em São Paulo também teve ontem pela manhã, também um carro de luxo com motorista de aplicativo novamente, enfim. Isso acontece de madrugada, tem que tomar muito cuidado. Por isso que às vezes ser motorista de aplicativo, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto também, é também uma aventura, Sim. né? É também uma aventura, tem certeza. que se cuidar mesmo. 6h38. Caso Marielle. Rony Lessa pede a Moraes transferência para a cadeia dos famosos em Tremembé. A defesa do miliciano Rony Lessa protocolou na semana passada uma petição ao Supremo Tribunal Federal pedindo ao ministro Alexandre de Moraes a transferência do ex-PM de unidade prisional em Tremembé. Assassino confesso da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Gomes, o co-réu está preso há quase um mês na penitenciária de segurança máxima Dr. Tarcísio Leonce Pinheiro Sintra, chamado no sistema penal de São Paulo de P1. No entanto, seus advogados querem que ele vá para a penitenciária Dr. Augusto Salgado, a P2, também conhecida como Cadeia dos Famosos. Nessa unidade estão presos notórios como Christian Cravinhos, Lindbergh Alves, Gil Rugai e Fernando Sastre, o empresário que bateu um Porsche em alta velocidade e matou o motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana na capital paulista. As duas cadeias ficam no mesmo complexo, bem próximas uma da outra, mas as diferenças entre elas são gritantes. A P1
onde Lessa se encontra, está superlotada e abriga integrantes de facções criminosas. Sua capacidade é para 1.278 presos, mas atualmente tem 1.943. Fazendo os devidos cálculos, o excedente nessa unidade é de 52%. Já a P2, para onde o miliciano quer ir, tem a capacidade para 348 pessoas e possui 246. Ou seja, 29% das vagas estão disponíveis. O excesso de presos na P1 não é o único argumento usado por Lessa para trocar de cadeia. O miliciano está infeliz porque se encontra isolado, com medo de ser executado por vingança ou queima de arquivo, além de não ter acesso a oficinas técnicas, biblioteca e atividades laborais. Meu cliente estava na Penitenciária Federal de Campo Grande e foi transferido para Tremembé para ter melhores acomodações como parte de seu acordo de delação premiada, mas ele continua com as mesmas restrições que tinha na outra cadeia, reclamou o advogado Saulo Carvalho. Apesar da superlotação da P1, Lessa está em cela sozinho, tendo contato apenas com policiais penais. Vive sob constante vigilância dos homens do Grupo de Intervenção Rápida, isto é, está seguro. Mas seus advogados reivindicam ao STF que ele seja melhor acomodado e trabalhe na outra cadeia com outros presos para conseguir remissão de pena após a sua condenação. Essa situação contraria o propósito do Instituto de Colaboração Premiada. Lessa deveria ser transferido para a P2, destinada a ex-policiais militares por questões de segurança, diz trecho da petição 12.299. No acordo de delação de Lessa homologado pelo STF, não consta o nome da unidade para a qual ele deveria ser transferido. A decisão sobre em qual cadeia acomodar o miliciano cabe à Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Em nota enviada ao jornal O Globo, o órgão do governo paulista esclareceu que se dá os critérios para escolher se o preso vai para a P1 ou para a P2. A SAP informa que as unidades prisionais possuem as seguintes características. A penitenciária masculina 1 é de segurança máxima para presos de regime fechado. Já a penitenciária masculina 2 é de segurança média. Conforme o decreto 50.412/2005, a P2 tem como perfil pessoas custodiadas que possam sofrer constrangimento físico ou moral por parte da população carcerária em estabelecimento comum, em razão da função pública ou atividade particular que tenham exercido, ou ainda pela reprovação decorrente da natureza do crime cometido, com o objetivo de preservar essas vidas, esclarece a nota. 6h41, você está acompanhando o primeiro jornal da Prever FM, a sua primeira informação da manhã. E está chegando o mês de agosto e imensa promoção na Prever FM. É a promoção Super Tela do Paizão. Para a gente estar ajudando aqui a galera que precisa fazer uma moral com o velho, né, com o paizão, a gente está dando uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. E se o pai ainda for associado do sistema Prever, ele leva junto um soundbar Samsung Bluetooth e subwoofer sem fio. Ou seja, se não for associado ao Prever, bora fazer um plano para levar tudo junto. Para participar, é só acessar o site preverfm.com.br e se inscrever. O resultado vai sair no dia 31 de agosto, às 11 da manhã. Muito legal, vale a pena você participar de mais essa grande promoção da sua Prever FM. Lembrando que daqui a pouco, depois das 7, nós vamos falar sobre Cevap. Vai estar aqui no estúdio o Dr. Benedito Barra Vieira, porque hoje é o Dia Mundial das Cobras também, né? Dia Mundial das Cobras, exatamente. Então a gente vai bater um papo com o Dr. Benedito Barra Vieira às 7 horas, mas nós vamos ao intervalo, já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43, Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM, pra qualquer hora.
Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Primeiro Jornal, Prever FM. Agora 6 horas e 44 minutos. Área atingida pelo fogo mais que dobra no primeiro semestre, diz MapBiomas. A área atingida pelo fogo no Brasil mais do que dobrou no primeiro semestre deste ano. Um levantamento inédito do MapBiomas, divulgado na última sexta-feira, dia 12, aponta que cerca de 4,48 milhões de hectares sucumbiram em chamas entre janeiro e junho de 2024. O número representa um crescimento de 119% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a área queimada atingiu 2,08 milhão de hectares. Segundo o monitoramento, 66% da área de queimadas ocorreu na Amazônia, bioma que viu 2,97 milhões de hectares atingidos. Já o Cerrado enfrentou a queima de 947 mil hectares, um aumento de 48% em relação ao mesmo período de 2023. Esse foi o segundo bioma mais afetado pelas chamas durante o primeiro semestre. E no Pantanal, 468 mil hectares foram queimados ao longo do mesmo período, com 370 mil hectares queimados apenas em junho, representando 79% do total no bioma durante o semestre, e a maior área afetada pelo fogo já registrada pelo Monitor do Fogo. O Monitor do Fogo do MapBiomas também mostra que, no primeiro semestre de 2024, os estados que lideraram em áreas queimadas no Brasil foram Roraima, com 2 milhões de hectares queimados, 44% do total nacional afetado pelo fogo, Pará, com 535 mil hectares e Mato Grosso do Sul, com 470 mil hectares. Juntos, esses 3 estados representam 67% da área total afetada pelas chamas durante o semestre. 6,46, PIB abaixo do esperado pressiona a reunião econômica na China. Depois de uma expansão anualizada de 5,3% no primeiro trimestre, a economia chinesa cresceu 4,7% no segundo, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatística. Também nesta segunda-feira foi aberta a chamada terceira plenária, reunião econômica do Partido Comunista, agora sob mais pressão para estimular o consumo e acelerar o crescimento. A produção industrial continuou se ampliando em ritmo forte de 5,3% no segundo trimestre, confirmando a aposta chinesa no aumento da oferta, mas o ritmo de ampliação da demanda refletido nas vendas do varejo diminuiu para 2%. O porta-voz do Escritório de Estatística disse, durante a divulgação, que os órgãos chineses sabem dos desafios enfrentados interna e externamente. Devemos estar cientes de que o ambiente externo está interligado e complexo. A demanda interna efetiva continua sendo insuficiente e a base para a recuperação e crescimento sólidos ainda precisa ser fortalecida, registra a tradução oferecida pelo órgão. Na próxima etapa, devemos trabalhar mais para revigorar o mercado e estimular o ímpeto interno. Na semana passada, o próprio primeiro-ministro Li Qiang havia adiantado que os fatores afetando o crescimento são mais complexos do que antes, exigindo novas medidas para alcançar os objetivos para o ano. O principal objetivo é crescer ao ritmo de 5% definido no início de 2024. Nesta segunda, paralelamente à divulgação do PIB, o Banco Americano de Investimentos Goldman Sachs reduziu sua projeção do crescimento chinês de 5% para 4,9%, ao mesmo tempo em que elevou a projeção do ano que vem de 4,2% para 4,3%. A expectativa para o segundo trimestre, segundo o levantamento feito junto a analistas pelo jornal The Wall Street Journal e pela agência Reuters, era de um crescimento atualizado de 5% e 5,1%, respectivamente. Os números do PIB e o início da terceira plenária foram precedidos por semanas de discussão relativamente aberta entre economistas chineses, grande parte dela através da plataforma WeChat. Vários deles defenderam, como diversas instituições financeiras e os colegas ocidentais, estímulos ao consumo. Segundo Michael Petz, professor de finanças da Universidade de Pequim, hoje a maioria dos consultores econômicos dos líderes chineses já vem recomendando medidas do lado da demanda.
Prever FM 6h49, Senado vota projeto que regula a inteligência artificial e relator reforça remuneração por direitos autorais. Após algumas mudanças no relatório do projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial, o Senado deve votar a proposta ainda este mês, antes do recesso parlamentar. Na reta final da tramitação, Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, relator do texto, promoveu algumas mudanças que flexibilizam o uso da tecnologia e tornam menos rígida a regulação. O texto prevê a remuneração por direitos autorais, ponto reforçado pelo parlamentar em meio à pressão das Big Techs. Entre as emendas acatadas, há uma que possibilita a chamada mineração de dados, caso isso seja feito para combater crimes. Esse processo ocorre quando larga quantidade de dados é coletada de forma automatizada para o desenvolvimento de ferramenta de IA. O novo texto também atenuou exigências para as empresas que usam a tecnologia. Pela versão anterior, era exigido um prazo de 10 anos para que fossem guardados documentos técnicos relevantes que devem ser disponíveis à autoridade competente. Com a nova versão, a exigência caiu pela metade e passou a ser de 5 anos. O relator minimizou as críticas aos trechos e disse que o texto busca alcançar um consenso entre diferentes grupos. Estou só tentando organizar as ideias de todo mundo. Quem usa a inteligência artificial quer ter proteção e quem ganha dinheiro com isso quer ter liberdade para desenvolver. É um equilíbrio muito fino. A gente vai ter que achar isso em algum momento, declarou. O texto está sob análise de uma comissão especial no Senado e a expectativa é que seja votado hoje, terça-feira. De acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que é autor do projeto relatado por Gomes, a meta é que a redação termine de ser analisada pela Casa, com análise pelo plenário antes do recesso que começa no próximo dia 18. Se aprovados pelos senadores, a iniciativa ainda vai passar por deliberação pela Câmara. A atualização do relatório de Eduardo Gomes foi divulgada na quinta-feira. De acordo com o que disse Gomes, na complementação de seu relatório, foram feitas adequações a fim de expressamente permitir a mineração de dados por entidades públicas ou privadas para combate a ilícitos civis e criminais que atentem contra direitos de autor e conexos. O texto também estabelece que os desenvolvedores de sistemas de IA de propósito geral e generativa devem, por um período de 5 anos, contados da colocação no mercado ou da entrada em serviço dos seus modelos, manter a documentação técnica. Antes do prazo era maior, era de 10 anos. A documentação mencionada diz respeito a instruções de utilização inteligíveis, a fim de permitir que os desenvolvedores posteriores, distribuidores e aplicadores tenham clareza sobre o funcionamento do sistema. Outras mudanças também foram feitas pelo relator, como o reajuste na classificação de alto risco, categoria reservada para casos mais graves que demandam maior fiscalização. O texto foi alterado para que não seja qualquer tipo de dano material ou moral a atrair carga regulatória mais pesada, e sim aqueles que forem considerados relevantes. Porém, o relatório não especifica o que é considerado relevante. Na mesma linha foi incluída outra emenda, que flexibiliza a regulação da gestão de infraestrutura crítica, ou seja, do uso da inteligência artificial para treinar máquinas. Essa atividade só será considerada de alto risco caso haja uso abusivo ou ilícito. Bom, é uma situação que eu acho que dificilmente vai ser aprovada hoje. Até porque hoje é dia 16, eles entram no recesso quinta-feira, né? Vai ter muita polêmica, muita gente vai pedir a parte, vão pedir vista, enfim, vai acontecer só tudo que a gente... Só depois que voltar do recesso. Eu acredito, se bem que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está com pressa também de definir essa situação, né? Então a gente vai aguardar no dia de hoje e amanhã aqui no Primeiro Jornal você fica sabendo se foi votado, se foi definido alguma coisa ou se ficou só para agosto, né? Nós temos uma notícia nova aqui sobre a dengue agora, viu, Márcio? Novo estudo revela que a infecção aumenta o risco de depressão a curto e a longo prazo. Uma nova análise de quase 50 mil pacientes encontrou uma relação entre um caso de dengue e um risco elevado para depressão. Além disso, apontou que esse aumento ocorre tanto no curto prazo, em menos de 3 meses da infecção aguda, como no longo prazo, sendo identificado até mais de 12 meses depois da contaminação. Os resultados fazem parte de um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Nacional Cheng Kung e dos Institutos Nacionais de Pesquisa em Saúde de Taiwan,
publicada em uma revista científica. Eles analisaram dados médicos de 45.334 pessoas que receberam um diagnóstico de dengue e de outras 226.670 que não tiveram a doença entre 2002 e 2015. Em seguida, compararam a incidência de quadros de depressão, ansiedade e problemas de sono entre os dois grupos. Após ajustar os fatores que poderiam influenciar no risco, os pesquisadores observaram que aquelas que tiveram dengue foram mais propensos a relatarem um diagnóstico de depressão. Além disso, que esse risco aumentado foi observado em todos os 3 períodos de tempos analisados. Em menos de 3 meses depois da infecção, o risco foi 90% maior. Entre 3 a 12 meses da contaminação, foi 68% maior. Já após 12 meses da confirmação do caso de dengue, o risco continuou 14% superior em relação aos que não tiveram a doença. Para os problemas do sono, uma elevação foi observada apenas no período de 3 a 12 meses, depois da infecção pelo vírus da dengue de 55%. Ao analisar os dados gerais sobre ansiedade, não foi constatado um risco aumentado. Porém, quando avaliado um subgrupo de 15.542 pacientes que precisaram ser hospitalizados pela dengue, houve um maior risco de ansiedade nos 3 primeiros meses depois da doença. Esse subgrupo também apresentou risco elevado de depressão em todos os períodos. O tempo médio de acompanhamento de todos os pacientes de estudo foi de 3,3 anos. O trabalho é observacional, ou seja, encontrou uma relação entre mais casos de problemas psiquiátricos em pacientes com dengue ao longo do tempo. Porém, para estabelecer que há uma relação casual, ou seja, que a dengue de fato foi a responsável pelo aumento, são necessários mais estudos. Este estudo destaca uma associação significativa entre a dengue e um risco elevado de depressão, tanto a curto quanto a longo prazo, ressaltando a necessidade de mais pesquisas sobre os impactos da infecção por dengue na saúde mental, escrevem os autores no trabalho. Agora 6h56, PEC da anistia. Com pressão de presidentes dos partidos, senadores defendem votação nesta quarta. Ainda que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, tenha defendido votar a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que anistia os partidos políticos sem pressa, alguns senadores dizem que a análise do tema já pode ocorrer nesta quarta-feira, dia 17, pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A pressa, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem, se dá principalmente pela pressão de presidentes de partidos para resolver o assunto quanto antes. A intenção é que a regra do repasse de 30% dos fundos eleitoral e partidário para candidaturas negras já esteja em vigor nas eleições de 2024. Por isso, queriam aprovar a matéria a tempo das convenções partidárias que começam no próximo sábado, dia 20. Atualmente, vale uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que obriga que o repasse de recursos a negros seja proporcional ao número de candidatos. Isso, na prática, exige uma fatia maior da verba, já que em 2022, pretos e pardos responderam por pouco mais de 50% dos candidatos registrados. Cabe ao senador Davi Alcolumbre, da União, presidente da CCJ, pautar a votação no colegiado, o que oficialmente ainda não ocorreu. O parlamentar disse ontem, na segunda-feira, que quando a proposta chegar à comissão, terá coragem de pautá-la. Essa PEC não está lá, na CCJ, mas se chegar, eu arrumo coragem para pautar, afirmou. Mas 3 senadores da base governista e da oposição disseram reservadamente que há sim um combinado de votar a matéria já nesta semana. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que também é presidente do Progressistas, garantiu que a votação será na quarta. Apenas 2 partidos orientaram contrários, o Novo e a Federação PSOL/Rede. Deputados afirmam que o texto só foi levado à votação no plenário da Câmara após o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, receber um sinal verde de Pacheco de que o texto também seria votado no Senado. Alguns senadores defendem que a votação da PEC da anistia ocorra também no plenário nesta semana. Mas, para aliados, Pacheco já disse que isso só deve ocorrer na primeira semana de agosto. Há senadores que defendem também a votação na CCJ só em agosto. A proposta aprovada pelos deputados também perdoa o descumprimento pelos partidos das cotas para candidatos pretos e pardos nas eleições passadas. Em contrapartida, por uma articulação da bancada negra,
os partidos terão que repassar os valores que não foram pagos nas próximas 4 eleições a partir de 2026. Inicialmente, o texto também perdoava o descumprimento para as cotas de gênero, mas o trecho foi retirado da proposta. Além disso, a PEC garante a imunidade tributária para os partidos políticos e traz uma redação que, na avaliação da transparência partidária, anularia todas as sanções de natureza tributária em processos que se arrastam há mais de 5 anos. Mais uma vez, legislando em causa própria, né? 6h59, mas eu acho, por ser polêmico, também que deve ficar para o segundo semestre. Se bem que, eu repito, legislando em causa própria, né? E vai seguir, né? Sei lá. Aguardemos os próximos capítulos, nós estaremos informando aqui. 6h59. Bom, a Patrícia já mandou mensagem aqui perguntando se tem café. Ela falou que ligou o rádio e ouviu a gente já falando dela sobre motorista de aplicativo. Não deu tempo de escutar, mas que já ela tá por aqui, hein? Legal, vai ser a segunda entrevista de hoje, né? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Benedito Barra Vieira, do CEVAP, e também do Dia Mundial das Cobras. Né? Vamos falar sobre cobras, sobre o trabalho do CEVAP, vai ser uma conversa interessante. Muito legal. E você pode participar através do nosso WhatsApp 3440-1009 e formular perguntas também. Se você tiver alguma curiosidade, é muito legal ter você participando do primeiro jornal na Prever FM. Intervalo, já voltamos. Oito 1.475 comentários. Mas foi a Adriana Reis que se deu bem nessa. Sou a ganhadora da promoção Alexa em dobro da Prever FM. Que mulher de sorte, hein? Epa, não. Ela teve sorte porque me marcou. Pois é, Giovana, você também foi sortuda, porque garantiu a outra Alexa. Parabéns, meninas. Agora vocês têm uma assistente virtual e pode pedir o que quiser. Alexa, Prever FM. Para todo mundo. Para proteger o seu voto, existem várias camadas de segurança no sistema eleitoral. A urna não tem acesso à internet e não pode ser invadida. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência é protegida de uma ponta à outra. Ao todo, mais de 30 barreiras de proteção garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Prever FM 100.9. Você sabia que o sistema Prever tem cemitério próprio? Cemitério Memorial, uma área ecológica com pista de caminhada de 2 quilômetros, fontes de água e um lugar que te traz paz e conforto. Com 110 mil metros quadrados, o memorial fica no início do Lava Pés, perto da Rua Amando. Conheça 3811-4040. As 40 músicas mais tocadas na nossa programação. Você ouve todo sábado às 3 da tarde. Top 40. Só as melhores. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Estamos aguardando o Dr. Benedito Barra Vieira, segundo a sua assessoria, foi passado inclusive ontem, o horário certinho da entrevista. Vamos aguardar o Dr. Benedito Barra Vieira. Mas nós estamos a 10 dias das Olimpíadas de Paris, A expectativa, muita gente envolvida e é gostoso, esse clima de Olimpíada. Eu gosto mais de Olimpíada do que de Copa do Mundo, vou confessar. Mesmo? Que a abrangência de esportes é muito maior, Exatamente, pela diversidade de esportes a ser observado, a ser curtido, torcido, É verdade, eu acho legal também. Se bem que no momento que nós estamos vivendo de conflitos internacionais, a questão de segurança, pode ter certeza que é uma das grandes preocupações dos organizadores das Olimpíadas de Paris, Verdade. Porque a gente sabe de conflitos
no Oriente Médio, conflitos na Europa, envolvendo Rússia e Ucrânia, enfim, o mundo está um barril de pólvora. Então, os cuidados com a segurança devem ser constantes também nas Olimpíadas de Paris. 10 dias e a gente tem aqui na Rádio Web algumas informações sobre as Olimpíadas de Paris. Sobre a esgrima. Opa! Bonjour, sua dose diária dos Jogos de Paris 2024. A esgrima de Cabo Verde terá seu primeiro representante na história dos Jogos. Victor Álvares de Oliveira recebeu uma das cotas de universidade distribuídas pela Comissão Tripartite e participará da disputa do florete em Paris 2024. Olha que legal! Ao todo, haviam 8 vagas a serem distribuídas, 2 originalmente da universidade e 6 pela realocação de vagas de país sede, já que a França classificou a equipe completa de forma direta. O Brasil obteve 3 vagas ao total da esgrima, com Guilherme Toldo no florete masculino, Mariana Pistoia no florete feminino e Nathalie Moilhausen na espada feminina. A esgrima é um esporte olímpico de longa data, evidenciado por sua presença no programa oficial desde a edição inaugural dos Jogos Olímpicos Modernos em Atenas, em 1896. A esgrima feminina entrou nos Jogos em 1924, em Paris. Hoje, homens e mulheres competem em eventos individuais e por equipe. Hoje a esgrima é praticada em todo o mundo, gerando uma competição acirrada, não apenas na Europa, mas também na Ásia, Oceania, Américas e África. Locução, Norberto Notari. E se falando em esgrima, né? Parabéns também a Donatella Dinucci, filha da Camila, né, Dinucci aqui de Botucatu, que levantou o Sul-Americano de esgrima. Olha. Muito legal. Não vai estar nas Olimpíadas, né? Mas é um grande feito, claro. Um grande feito e vai trazer grandes alegrias para o Brasil, pode ter certeza disso. Foi no Paraná esse final de semana, Sul-Americano de esgrima, a espada U13, né? E a Donatella ficou com o vice-campeonato. Muito legal isso. E a gente vai brevemente ter uma entrevista com a Donatella aqui no Primeiro Jornal, falando a respeito de esgrima, tá? Um esporte muito interessante, né? Eu tenho curiosidades sobre a esgrima. Eu acho que tem várias curiosidades. Qual é a espada, né, o florete, enfim, qual é o instrumento para cada duelo, enfim, é muito interessante e brevemente a gente vai ter informações com a própria Donatella aqui no nosso Primeiro Jornal. E falando sobre botucatuenses, Márcio, a gente teve uma aposta vencedora da Quina. É mesmo? Aqui, olha só. Uma aposta aqui de Botucatu faturou o valor de R$ 14.093,20 no sorteio da Quina realizado no último sábado, dia 13 de julho. O bolão de 5 cotas foi feito na Lotérica Pé Quente e acertou 4 dos 5 números sorteados, que foram 11, 22, 40, 56 e 68. Nenhuma aposta acertou os 5 números do sorteio de número 6.480. Mas para concorrer aí, né, Botucatu anda com pé quente, né? Então não custa nada dar uma apostadinha de vez em quando, né? De vez em quando, é claro. Eu faço meu joguinho já semanalmente, já há muito tempo, né? Ainda não ganhei. Eu também só ganhei experiência até hoje. Muito bom. 7 Projeto une assentados, fazendeiros e multinacional para plantar 12 milhões de árvores. Ingá, goiabeira, cedro rosa, aroeira pimenteira, embaúba, jacarandá. Uma a uma, as árvores nativas da Mata Atlântica são plantadas na terra sulcada, com uma distância de 2 metros de uma para outra. As mudas estão divididas em grupos de 50, enroladas de forma sequencial em um mix que garante a diversidade de espécies. Os rolinhos, chamados popularmente de rocamboles, não são muito maiores do que maços de temperos, mas irão se transformar em uma floresta. Para isso, são colocados em máquinas plantadeiras que agilizam o processo e trazem mais ergonomia para o agricultor.
Parece que estamos em uma lavoura de cana, mas estamos plantando árvores. O nível de operação, de sofisticação e de escala é muito parecido, compara o engenheiro florestal Lauri Cullen Jr., pesquisador do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e coordenador do projeto ARR Corredores de Vida, em entrevista à Folha de São Paulo. Cullen e sua equipe estão na fazenda Santa Rosa, em Euclides da Cunha, município do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo. Com 448 hectares, o equivalente a 448 campos de futebol, o terreno era usado como pastagem para gado, como tantos outros da região, até que um grupo de fazendeiros o transformou em uma reserva legal, área de vegetação nativa que todo imóvel rural precisa manter no Brasil, de acordo com o Código Florestal. Sem fins lucrativos, o IP restaura áreas de Mata Atlântica no Pontal desde 2002, em um trabalho que resultou no maior corredor já reflorestado na Mata Atlântica no Brasil. São 2,4 milhões de árvores plantadas ao longo de 12 quilômetros que unem duas unidades de conservação, o Parque Estadual Morro do Diabo e a Estação Ecológica Mico-Leão Preto. O projeto Corredores de Vida conecta fragmentos florestais remanescentes por meio desses corredores ecológicos, o que contribui para a conservação de espécies, inclusive aquelas ameaçadas de extinção, como o mico-leão preto. Ter uma grande ilha de floresta é melhor do que ter várias florestas isoladas, explica Cullen Jr., que coordena o programa. Nos 20 anos em que atua com restauração de Mata Atlântica na região, o Instituto plantou 6,7 milhões de árvores em 3.500 hectares, com o financiamento de programas governamentais, empresas e ONGs brasileiras e estrangeiras. A diferença agora é a escala. Em 2021, o projeto incorporou a geração de créditos de carbono mediada pela empresa biofílica Ambipar Environment e multiplicou sua área de atuação de 7 para 30 municípios. Um financiamento anunciado em 2023 permitiu acelerar fortemente o ritmo do plantio. O objetivo é chegar a 12 milhões de árvores em 6 mil hectares até 2026, quase o dobro do que já é feito em 2 décadas. O valor foi doado pela multinacional biofarmacêutica AstraZeneca, que tem a meta de plantar globalmente mais de 200 milhões de árvores até o fim de 2030. No fim de junho, a iniciativa finalizou sua primeira fase, com 2 milhões de árvores plantadas em 1.000 hectares. Também em junho, o projeto foi auditado pela Verra, maior certificadora mundial de compensações voluntárias de carbono. O objetivo é chegar a 75 mil hectares, que são áreas de passivos ambientais mapeados como prioritárias pelo IP. Agora, seguinte, Márcio, sabe o Marcelo Pessoa, que esteve aqui com a gente? Pois não. Roqueiro, né? Esteve claro. Aqui no Dia do Rock. Ele falou que ele deu bom dia aqui pra gente. Ele falou que passou pra comentar que Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, também é esgrimista. Olha que legal. Curiosidades, né? É claro. Bacana. Nos desejou um bom programa. Obrigada, Marcelo. Bom dia pra você. Um grande abraço, Marcelo. Obrigado pela audiência. Bom dia. 7h11, NASA captura momento em que asteroide matador de planetas passa perto da Terra. Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da Agência Espacial Americana rastrearam a trajetória dos 2 asteroides e registraram o fenômeno em vídeo com a utilização do radar Goldstone. Os pesquisadores também mediram a extensão deles. O UL-21 tinha quase 3 quilômetros de diâmetro e era aproximadamente esférico, enquanto que o 2024 MK foi descrito como um objeto alongado e angular, de 150 metros de comprimento. Ambos foram um sistema binário e são potencialmente perigosos, de acordo com os cientistas. Seriam capazes de explodir detritos no impacto e desencadear alterações climáticas significativas, por exemplo. Desta vez, os asteroides passaram a cerca de 6,6 milhões de quilômetros da Terra. A sua descoberta é particularmente importante porque podemos usar medições das suas posições relativas para estimar as suas órbitas, massas e densidades mútuas, que fornecem informações importantes sobre como podem ter se formado, disse um dos cientistas. O UL-21 tem entre 1,7 km e 3,9 km de largura, sendo maior que 99% dos asteroides próximos da Terra conhecidos. Embora a escala de um potencial impacto seja muito menor do que a rocha que dizimou os dinossauros, esse asteroide poderia causar danos em escala continental.
Ellen, a gente tem uma série a respeito do assunto com o doutor Emerson Siqueira, né, cirurgião veterinário. Sobre a nova lei estadual. A nova lei estadual. A gente vai colocar agora essa segunda parte, né? Nós fragmentamos a fala do doutor Emerson em várias falas ao longo dessa semana. Essa nova lei estadual a respeito dos pets. Então a gente vai mostrar agora a segunda parte. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sancionou no último dia 10 o projeto de lei que estabelece novas regras para a venda, criação e exposição de cães e gatos para fins comerciais no estado de São Paulo. O cirurgião veterinário Emerson Siqueira comenta mais detalhes hoje da lei no Primeiro Jornal. Um exemplo bastante importante e interessante quando nós pensamos nas questões raciais, vou falar de algumas raças que são mais comuns em relação à criação atual. Uma delas é o Bulldog francês, nós atendemos cada vez mais Bulldogs franceses, e os Bulldogs franceses, eles têm uma seleção interessante, pensando na questão da cauda em rolha, que é aquela cauda bem rotacionadinha. Hoje nós sabemos, de acordo com trabalhos bastante atuais, que a mesma genética capaz de gerar a cauda em rolha é a genética que também irá gerar as questões das hemivértebras em bulldogs franceses, em cães condrodistróficos. Isso não é, na verdade, nenhuma questão, eu acho que. Nós temos estudos científicos que nos mostram isso. Além disso, eu faço muita cirurgia cerebral, e o que nós estamos percebendo é que também muitos bulldogs franceses na idade ali de 5, 7, 8 anos vêm apresentando alguns tumores cerebrais. Dentre esses tumores, nós temos tumores que ficam na parte branca do cérebro, que são tumores um pouquinho mais difíceis da gente tirar pensando em uma cirurgia. Nós chamamos esses tumores de glioma. Embora a gente não tenha uma característica genética assim tão bem estabelecida ainda para esse tipo de tumor, nós estamos encontrando esses tumores mais em algumas raças como os bulldogs franceses. Se isso pode ter alguma relação ou não com uma esterilização precoce, nós não sabemos porque nós não temos estudos. No entanto, algumas raças nós sabemos que a esterilização precoce de algumas raças pode eventualmente, de acordo com trabalhos, poder gerar uma predisposição ao desenvolvimento de tumores com esse paciente um pouco mais jovem. E não só tumores, né? Mas também outras afecções. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.